primeiro Shrek é uma das animações mais ousadas que o cinema já recebeu, seja pelo roteiro provocativo e extremamente criativo, ou mesmo pelo avanço técnico que, na época, foi de fato impressionante. Porém, você sabia que Shrek poderia ter sido um filme completamente diferente? Na real, ele quase foi finalizado com outros dubladores, outro visual e com uma história completamente diferente da que conhecemos. E tamanha mudança se dá por conta da produção do filme, que foi, sem dúvida alguma, uma das mais conturbadas dos anos 90. Nada relacionado a essa primeira versão do filme foi lançado oficialmente. E por isso ele se tornou uma lost media quase impossível de ser encontrada. E eu digo quase porque existem sim alguns materiais disponíveis por aí. Por isso, no vídeo de hoje, vou contar um pouco sobre essa história surpreendente, apresentando o contexto, as reviravoltas e tudo o que foi encontrado sobre essa versão perdida de Shrek 1. Antes de partir direto para as Lost Medias, é preciso dar um pouco de contexto. Então senta que lá vem a história. O ano era 1990 e Shrek, livro infantil criado pelo ilustrador William Steig, chegava às livrarias do mundo todo. No livro, acompanhamos a história de um ogro que foi expulso do pântano em que vivia com seus pais por ter atingido a maioridade. E aí ele sai pela estrada para tentar dar um rumo para sua vida e acaba encontrando uma bruxa que apresenta a ele uma profecia que diz que o mesmo irá viver uma jornada para salvar uma princesa que é tão feia quanto ele e que durante a jornada ele vai poder contar com a ajuda de um burro. A história vai seguindo e ele acha de fato essa princesa e termina o livro feliz por ter encontrado o seu caminho. O enredo em si é bastante familiar, né? Exceto pelos pais do Shrek, pela bruxa, pela princesa e por outros detalhes pequenos, como o fato do Shrek soltar raio laser pela boca. Sim, ele faz isso no livro. Mas enfim, lá no início dos anos 90, essa história infantil chamou a atenção de ninguém menos que Steven Spielberg, que tratou já de comprar os direitos da obra para produzir uma animação, só que mais no estilo tradicional, uma animação 2D. Tanto é que, inicialmente, a ideia era desenvolver o filme com a Amblimation, que é responsável por obras como Um Conto Americano e Balto. Esses filmes tiveram sim um certo prestígio na época, tem muita gente que lembra com bastante carinho deles, mas o fato é que eles não conquistaram um sucesso comercial tão relevante, a bilheteria deles foi baixa para os padrões de animação. E por conta das baixas bilheterias, o estúdio, que até então estava sondado, acabou engavetando o projeto por um tempo. E foi assim até 1994. Ano em que David Geffen, Jeffrey Katzenberg e o próprio Steven Spielberg decidiram fundar a DreamWorks. O Jeffrey Katzenberg, é importante dizer que ele também era ex-presidente da Disney na época. Ele tinha acabado de sair do Walt Disney Studios. Foi uma saída bastante tensa. Eu acho que isso até é uma história legal para contar em um outro vídeo. E foi nesse clima quase que de vingança que ele decidiu juntar o David Geffen, que era um magnata do ramo do entretenimento, e o Spielberg, que dispensa apresentações, para fundar o estúdio de animação que viria a ser um dos principais concorrentes da Disney alguns anos depois. E logo de cara, eles já compraram novamente os direitos de Shrek e começaram a pré-produção do filme em 1995. Inclusive, há alguns boatos que dizem que o Nicolas Cage foi um dos nomes sondados para representar o Shrek, mas eles acabaram desistindo da ideia logo cedo e, após alguns testes, após alguns meses, eles decidiram escalar o Chris Farley para ser o ator de voz do personagem. E agora eu talvez tenha bugado a cabeça de algumas pessoas que sempre leram o nome de Mike Myers como dublador do Shrek nos Estados Unidos. E pode ficar tranquilo, porque isso não é nenhum efeito Mandela nem nada do tipo. Só continua acompanhando o vídeo que já já você vai entender. Bom, voltando, Chris Farley era um comediante que estava no auge naquela época. Membro do Saturday Night Live, o ator já era conhecido no país todo e chegou até a protagonizar alguns filmes de sucesso na época. E no caso do Shrek, a DreamWorks inicialmente tinha a ideia de fazer um filme híbrido que misturava elementos em CGI com live action. Pode parecer estranho, né, e diferente, e é de fato, mas tudo indica que a ideia é que eles criariam os sets em miniatura, né, ou seja, os cenários seriam criados fisicamente, depois eles aplicariam os personagens em CGI por cima da miniatura em live action. Deu pra entender, né? Eles trabalharam por mais de um ano elaborando esse conceito. E eles chegaram até a produzir um primeiro corte de 45 segundos para fazer um teste. E não ficou muito bom. Na verdade, ficou péssimo. Pelo menos na opinião do Jeffrey Katzenberg, que na época soltou comentários dizendo que o filme parecia terrível, que não funcionava, que não era engraçado e que eles não tinham gostado nada do resultado desse primeiro vídeo de 45 segundos.
E, inclusive, foi nesse momento que eles desistiram completamente da ideia de fazer um filme híbrido e decidiram produzir, de fato, uma animação 100% em CGI. E aí a gente já entra no território das Lost Medias, porque nós não temos, infelizmente, nenhuma gravação desse teste disponível por aí. Esse é um tipo de material que geralmente entra em bônus de DVDs ou documentários, mas especificamente essa primeira versão de Shrek a gente não tem em lugar nenhum. Contudo, em 2014, um perfil publicou um anúncio no eBay, que era dedicado aos colecionadores e que contava com diversos materiais relacionados ao protótipo do filme Shrek. E para quem não conhece muito desse contexto, isso é bastante comum, principalmente lá fora, nos Estados Unidos. Muitas vezes as pessoas anunciam coisas super raras mesmo, seja VHS, storyboards, posters, roteiros, enfim, que eram originais, justamente porque ou elas são colecionadoras e conseguiram ter acesso a isso, ou às vezes ela ou algum parente trabalhava em determinado estúdio e aí tem também o acesso a esse material, e aí eles acabam anunciando no eBay ou em qualquer outro marketplace aí da vida, e isso vale bastante dinheiro. Geralmente eles até leiloam esse tipo de material, porque realmente são bastante valiosos. E só de olhar esse anúncio do eBay que eu tô comentando aqui no vídeo, já dava para ter acesso a algumas informações e materiais extremamente importantes sobre essa versão perdida do filme. Primeiramente, ele contava com um modelo de estátua dessa versão original do Shrek que nunca ganhou a luz do dia. Esse tipo de estátua geralmente eles produzem para que os designers possam usar como base na hora de produzir os storyboards e imaginar a estrutura da animação em si, e com isso a gente já podia ter uma ideia, né, uma representação mais visual de como seria o protagonista caso esse projeto tivesse andado para essa linha, né, se ele tivesse caminhado para essa linha. Além do mais, o anúncio também contava com alguns screenshots que supostamente foram retirados desse vídeo de teste que a gente comentou agora há pouco. E são esses que vocês estão vendo na tela. Ela tá bem distante da versão que a gente conhece. Ele me lembra um pouco o visual do Grinch, de certa forma, mas é, no mínimo, assustador. Só que não para por aí, porque o anúncio também apresentava uma sinopse que descrevia como era a cena presente nesse vídeo de teste. E ela é bem simples. Basicamente, o Shrek andava em uma cidade durante a noite, cantarolando a música I Feel Good, do James Brown, e no caminho ele se depara com um assaltante suspenso por uma corda. Shrek então agarra ele pelo pescoço, estica a corda e salta ele como se fosse um estilingue. Aí o assaltante é arremessado para o céu e é basicamente isso. Conseguiu imaginar? Então saiba que fica ainda melhor, porque um tempo depois publicaram um novo anúncio no eBay que aí sim apresentava uma suposta VHS com mais ou menos 5 minutos de storyboards da versão inicial do Shrek. E pasmem, dentro desse storyboard havia esses 45 segundos de teste que foram, de fato, animados. Ou seja, esse storyboard confirma que sim, existiu essa produção, esse material. E o mais legal é que as fitas elas não tinham áudio. Elas foram adquiridas, tratadas, mas não tinha áudio nos storyboards. Era realmente só a imagem. E em 2017, o canal Uncle Perkins, acho que é assim que se pronuncia, publicou esses storyboards aqui no YouTube. E esse cara é excelente, porque não contente de disponibilizar esse material raro pra gente ter acesso, ele também fez questão de dublar essa cena sozinho. I feel good, na-na-na-na-na-na, like I knew that I would, ba-na-na-na-na-na. I feel good, ba-na-na-na-na-na, like I knew that I would, ba-na-na-na-na-na. Hey, so good, bum-bum, so good, bum, I got you. Então vamos recapitular e continuar esse vídeo, porque agora a ideia é de fato focar nas mídias perdidas da produção de Shrek. Primeiro a gente tem o vídeo de teste da versão híbrida entre CGI e live action, que é o que vocês acabaram de ver, né? Os storyboards, somados aos screenshots divulgados naquele anúncio do eBay. Só que a produção conturbada de Shrek não parou por aí, então vamos avançar um pouco na história para ver onde isso vai dar. Então, a DreamWorks seguiu com a ideia de fazer um filme todo em computação gráfica e a produção foi desenrolando. O tempo passou, o roteiro foi aprovado, o elenco já estava trabalhando nas vozes e ao longo de 1997, Chris Farley já tinha gravado quase todos os diálogos do filme. Sim, quase. Porque em dezembro daquele mesmo ano, o ator e comediante acabou falecendo. E isso sem conseguir finalizar a sua participação no projeto.
com esse cenário meio tenso, a DreamWorks cogitou até contratar um imitador para preencher as falas que faltavam, porque de fato faltava muito pouco. Mas após analisarem a ideia, eles meio que perceberam que a melhor opção seria de fato chamar um outro ator para substituí-lo no papel. E foi a partir daí que escalaram o Mike Myers, o ator que também estava bombando na época e que viria fazer a voz original do Shrek durante toda a franquia. Mas essa decisão também trouxe um problema, porque o Shrek, até então, havia sido completamente baseado na personalidade e nos trejeitos do Furley. Logo, ele teria que ser readaptado para poder encaixar nos maneirismos do Mike Myers. Porque assim, apesar dos dois atores estarem focados no universo da comédia, o Chris Furley e o Mike Myers, eles tinham personalidades e trejeitos totalmente diferentes. Então, simplesmente pegar o mesmo roteiro com as mesmas falas, a mesma entonação e tentar replicar, não ia ficar legal. E com isso em mente, a gente acabou tendo uma mudança de basicamente tudo no tom do filme, alterando o enredo, o visual e até os atores responsáveis pelos outros personagens. Para que você tenha uma ideia, Janeane Garofalo, dubladora original da Fiona, que viria a ser substituída por Cameron Diaz, revelou que apenas 2 cenas do roteiro original foram mantidas na versão final do filme que a gente conhece. Uma delas é aquele diálogo clássico em que o Shrek fala das camadas das cebolas, né? Tipo, as cebolas têm camadas. Ah, sabe o que também tem camadas? Bolo. Todo mundo gosta de bolo, sabe? Esse diálogo, ele já estava embutido no roteiro original do filme. E outra é a sequência que mostra o Shrek e o burro comendo e conversando na fogueira sobre a vida. Inclusive, essa segunda cena é o único registro de áudio que a gente tem do Chris Furley como Shrek. Eu vou colocar essa cena pra vocês darem uma olhada, né? Combinada com o storyboard. E aí sim dá pra ter uma ideia bem mais sólida de como seria essa versão. É bem interessante, é bem legal. Eu recomendo que vocês assistam. Man, there's nothing like a fire and a noble romantic mission to warm the cockles of your heart. Yeah. I like my cockles room temperature, thank you very much. Hey, if you're not doing this for cockle warming, why are you doing it? Simple. Fartwad gets his princess, I get what I want. Which is? Now come on, what do you want? I don't have time to set it to music. Oh, this is another one of those onion things. No, this is one of those drop it and leave me alone things. Well, why don't you want to talk about it? Why do you want to talk about it? Why are you answering the question with a question? Why are you asking questions I don't want to answer? Why are you blocking? I'm not blocking. Then why do you have problems expressing your wants? I don't. I want you to shut up. See? No problem. You're just displacing your anger. Believe me, it's properly placed. You're really mad at whoever did this to you. No one did anything to me. Yes. Someone hurt you so bad. Someone hurt you many years ago. Leave my parents out of this! Breakthrough! Let's go with that. Let's explore family origin. Were you hugged as a child, Shrek? All right. I want a home. And someone to share it with. Okay? Yes, Shrek. It's okay. And Farquaad said he'd give me my own swamp in exchange for the princess. You really think you can trust that Weasley oil rag, don't you? Yeah, right. But now I'm gonna have what he wants. Boy, has he under... E dá pra notar que a postura de voz do Chris Farley é um pouco mais dramática do que a do Mike Myers. E na real, o clima em si do filme parecia um pouco diferente. Primeiro que, assim como no livro, ele cita os pais, meio que num tom de decepção. Isso me faz pensar que o enredo original da obra acabaria colocando o Shrek em um contexto mais melancólico do que a versão que a gente conhece. Inclusive, isso já foi dito por algumas pessoas, que o filme originalmente teria um tom mais equilibrado entre algumas cenas de comédia, mas carregando também um tom de drama, um tom de melancolia. E quando entrou o Mike Myers, eles decidiram pesar bastante o lado pra comédia e pra parte de zoação mesmo, de paródia de contos de fada, e deixar o drama e a melancolia pincelados na obra em alguns momentos específicos. E eu acredito que essa sim foi uma decisão bem mais inteligente, porque eu não consigo imaginar, principalmente o primeiro filme, como um filme com tons de melancolia. Mas ao mesmo tempo, eu fico maluco pensando que eu não tenho como saber qual que seria o restante do andamento da história original. A gente sabe que ele era um pouco mais melancólico, a gente sabe que apenas 2 das cenas originais foram mantidas para a versão que a gente conhece, a gente sabe que ele cita os pais dele na história, só que mesmo assim a gente não sabe qual que era o enredo de fato do filme.